Hoje eu vim gravar pra vocês o primeiro vídeo da série Maternidade, assim, né, que é depois, o que aconteceu e tal, e eu vou separar por tópicos, tá? Eu vou começar a falar primeiro sobre a amamentação, tudo que eu passei, todas as experiências que eu tive. Pra mim não foi uma coisa muito fácil. Tem mulher que já pega, já põe o bebê, já mama e já fica tudo ótimo. Pra mim não foi assim. E eu anotei alguns pontos, inclusive, porque eu não quero deixar que nada fique no ar, assim, ou que eu pule alguma informação importante. E também eu vou deixar os comentários deste vídeo sem fechados. Quem quiser, tiver alguma dúvida e quiser falar comigo em off, até também pra pessoa não ficar se expondo aqui, manda no meu e-mail, tá? É contato@belezaf5.com. E também eu vou deixar aqui no box de informações o meu e-mail, porque aí você manda pra mim e a gente conversa por lá, tá bom? Então vamos começar. Preparação dos seios. Não, eu não preparei meus seios, não esfreguei bucha, não passei nada. Também ficavam umas coisinhas entre, assim, o bico, ficavam umas coisinhas brancas, tal. O médico falava que não era pra tirar essas, como se fossem mini borrachinhas, assim, não era pra tirar, não era pra passar bucha, até porque a bucha ela estimula a dar contrações e às vezes o seu filho nasce antes do que ele precisa, sabe? Então, isso não é só meu médico que fala. Você pode pesquisar em vários lugares, assim, atuais, né, com matérias e artigos atuais que também falam sobre esse assunto. Inclusive no blog eu também já comentei quando eu tava grávida, na tag de gravidez. Vocês procuram na lateral do meu blog, assim, tem tags, né, que são marcadores. Aí tem lá gravidez. Tudo sobre minha gravidez tá lá nessa tag. E não era pra fazer nada disso, certo? Aí meu filho nasceu, tá? Legal, tudo. Aí as enfermeiras vieram, 2 enfermeiras, para me ajudarem a dar o peito. Sim, gente. Uma coisa é você pegar uma boneca e enfiar aqui, tudo bem, beleza. Outra coisa é enfiar um recém-nascido. Você não sabe que jeito que tem que ficar em você, assim. Elas te ensinam 1000 posições pra você ver qual fica melhor pra você. Mas pra mim, eu tava me sentindo horrível em todas, assim. Né? Eu acho que é também recém-operada, inchada, casa banha tudo caindo. Eu não sabia o que era bebê, o que era banha, enfim. E o Rafi, ele, tipo, meu bico era desse tamanho, assim, a boquinha dele era assim. Tipo, eu não conseguia enfiar meu bico na boca dele. Eu não sei se todas passam por isso, mas eu passei por isso. E assim, eu ficava, meu Deus do céu, não vou conseguir amamentar. Aí você já coloca aquilo na cabeça. Mas eu queria, a todo custo, eu não queria ficar sem amamentar. Inclusive, ele mamou até o 7º mês, quando ele largou sozinho. Então eu vou chegar até o 7º mês pra vocês. Daí, como o meu bico era, tipo, muito grande, aí tinha, né, que pegar em C. Nunca é o bico, você pega, tipo, em C aqui e enfia na boca dele pra ele conseguir a pega inteiro, não só no bico, né? Beleza. Assim, gente, eu vim pra casa sem conseguir fazer esse C. Eu fiquei 4 dias na maternidade sem conseguir fazer o C. O C, que é aquele que você pega, beleza. Daí, as enfermeiras, elas assim, me ajudaram muito. Elas faziam de tudo o impossível pra eu me sentir bem e conseguir amamentar. Então, eu ensinei aquela técnica que é ele virado aqui em cima de almofada aqui, a técnica dele virado assim, a técnica dele de frente, de inclinado, todas que estavam ao meu alcance. Deitada, sentada, na cadeira, no sofá, enfim, gente, eu rodei o quarto inteiro pra dar de amamentar, né? Assim, é estranho. Tem mãe que é uma coisa direta, assim, não que eu não tenha nascido pra ser mãe. Mas isso foi uma coisa que me dificultou bastante, sabe? O começo da amamentação. Então, deixa eu ler aqui. O meu leite, ele desceu no hospital, porque antes é o colostro, né? E em seguida veio o leite, que geralmente desce quando você tá na sua casa. Não, o meu desceu no 2º dia do hospital e meus peitos empedraram, ficaram inchados, quentes. Gente, eu morria de calor e tava um calor infernal, eu deixava o ar-condicionado assim no limite.
E o meu filho do outro lado do quarto, né, pra não pegar o ar. Enfim, gente, foi assim horrível. Elas revezavam massagem, tentaram pegar a bombinha pra extrair a bombinha do hospital, mas estava mega entupido, nada saía. E eu assim, louca, ficou uma madrugada inteira de revezamento de massagem e nada. Falei, meu Deus do céu, sabe? Por que isso aconteceu comigo, né? E o Rafi, ele dormia enquanto eu amamentava. Isso eu sei que acontece com vários bebês, que enquanto você tá lá dando de mamar, que você conseguiu enfiar o bico e a areola inteiro na boca do bebê, ele mama um pouquinho e já dorme. A gente aprendeu a fazer cócegas na planta dos pés para ele ficar acordado, ou algodãozinho geladinho no rosto porque ele se sente incomodado, e também tirando a roupa, começando a tirar a meinha, a calça, o mijão e tal, que aí ele ia ficar assim desconfortável para mamar, né? Então essas são as técnicas geralmente que as pessoas te falam para deixar ele acordado durante a mamada. No hospital eu aprendi a ter livre demanda, né? Quando o bebê chorar de fome, eu vou lá e enfio meu peito, beleza. No hospital é normal ele perder 10% do peso, né? Tá, tudo bem, desinchou, normal. Vim pra casa, passaram-se 8 dias e ele perdeu muito peso, tá? Muito peso por causa dessa maldita livre demanda. Desculpa quem faz e deu certo, beleza, mas comigo não deu certo. Então, depois de 8 dias em casa, mais 4 do hospital, então, 12º dia, nós fomos no pediatra e eu comentei com o pediatra, falei, olha, doutor, ele perdeu muito peso, sendo que a gente pesou ele lá, tipo, ele tinha perdido quase 1 quilo. Gente, 1 quilo é muito, sabe? Não foi 200 gramas, não, foi 1 quilo. E eu falei, porque no hospital me ensinaram a livre demanda, tal, não sei o que. Ele falou, então a gente vai ter que ter uma rotina pré-estabelecida, justamente para você conseguir ter tempo para produzir o seu leite e dar para ele mamar. Porque não adianta você ficar dando em picadinho e ele nunca vai pegar o leite grosso, né? Vai dando picadinho, picadinho e tal. Então, o que ele me ensinou? Amamentar de 3 a 4 horas, tá? E 15 minutos em cada peito, que seria o meu bebê, ele ia ficar estimulado para mamar e esvaziar todo o meu seio, 15 minutos desse lado e 15 minutos desse, tá? E ainda eu estava com o areola dolorido, o bico dolorido, aquela pomada Lanisol, sei lá, aquela roxinha que é famosinha, tal, não sei o que. Não funcionou comigo. Aquele de deixar o leite no bico também não funcionou comigo. E ele me passou uma outra pomada, que eu não lembro o nome agora, depois eu vou pegar pra vocês. Quem se interessar me manda e-mail, tá? E pra passar, só que toda a mamada eu tinha que retirar com algodão, porque essa pomada o bebê não podia engolir. Ai, mas beleza, foi a única que conseguiu cicatrizar o meu problema, por causa, assim, da pega incorreta, tal, de não conseguir, sei lá, amamentar direito. E outra, ele ficava, tipo, 1 hora no meu peito, sabe? E a sensação que dava é que meu peito tava cheio. Então, não tava rolando livre demanda pra mim. E foi assim que eu fiz, e foi assim que ele voltou a ganhar peso. Sendo que na semana seguinte eu fui segunda, quarta e sexta, pra ver se ele tava evoluindo. E ele ganhou 500 gramas, ou seja, meio quilo, em 1 semana, com eu fazendo em rotina pré-estabelecida. Então, não dei mais ouvidos às outras pessoas, apenas no pediatra do meu filho, que tudo que eu faço com ele dá certo, tá? Então foi assim que eu fiz e foi assim que eu mantive ao longo dos meses, né, até o 1º mês. Aí sobre o meu peito, né, como antes, lá no comecinho, ele empedrava e tudo mais, e nem a bombinha conseguia. Aqui em casa eu comprei uma bombinha e eu conseguia tirar um pouco pra dar uma aliviada, né, porque, nossa, gente, eu produzi tanto assim. Mas meu filho tomava tudo. Eu colocava na mamadeira e ele tomava, mesmo sendo como complemento da própria mamada, sabe? Eu ia fazendo assim. E a mama, quando empedra, fica muito dura, sabe? Então o povo no hospital lá falava pra eu não tomar banho quente, que o quente iria piorar.
que era pra tomar banho gelado. Aí o pediatra do meu filho falou que não tinha nada a ver, que podia tomar o meu banho normal, de temperatura normal, e que quando empedrava era só tirar com a bombinha e beleza. E foi isso que eu fiz, eu fui tirando com a bombinha. Mas eu ainda não tava, assim, com ele na posição certa que eu queria, sabe? Eu não tava me sentindo bem no sentido de posição, essas coisas. Então um primo meu me indicou uma profissional da amamentação, né? Eu tenho o telefone dela, então quem quiser também me manda e-mail que eu passo pra vocês. Ela é aqui de São Paulo e ela atende num consultório dela lá na Zona Sul, se eu não me engano, Brooklyn, alguma coisa assim. E eu fui lá, eu falei, olha, doutora, o meu problema não é que meu filho não tá ganhando peso agora, o meu problema é que, sei lá, parece que ele mama, ele dorme depois da mamada, só que eu ainda fico toda carregada. Porque assim, quando o bebê ele dorme depois da mamada é porque ele tá satisfeito, né? Mas assim, eu continuava com a sensação que eu tinha quilos e quilos e sabe, não dava... Então o que ela fez? Ela começou a massagear meus mamilos, né? Eram tipo esses 2 dedos, ficava apertando até o fundo e massageava durante 2 minutos. E ia pro próximo cantinho, até fazer a roda toda. Gente, depois que ela fez isso e apertou, mas voou jato, assim. Minha mãe tava sentada do outro lado, voou tudo na saia dela, assim, meu jato. Gente, foi uma coisa incrível. E ela ficou conversando também com a gente sobre vários casos, também de amigos dela que eram pediatras que pensavam de um jeito, aí depois que teve filho pensaram de outro. Tipo, a gente foi jogando conversa fora, assim, e ela me ensinou de novo a posição X, Y, Z, beleza. E a pega correta e tal, e foi aí que eu me senti segura. Quase 2 meses de Rafim, aí que eu me senti segura mesmo pra amamentar. E o esquema, ela falou, continua esse mesmo esquema, que assim ele vai continuar ganhando peso. De 3 em 3 horas ou 3 a 4 horas, né, dependendo, tipo, se ele estiver dormindo, você não vai acordar e colocar no seu peito, né, mas não pode deixar de 4 horas. E você vai fazendo isso, 15 minutos cada peito, porque aí é o tempo também do seu peito produzir mais e a gordura, enfim, beleza. E foi assim que foi até o segundo mês inteiro foi assim, praticamente. Daí, de manhã, e eu tinha que fazer essa massagem toda 15 minutos antes de cada mamada, né? Então, como eu sabia os horários certinhos, eu fazia isso e aí eu pegava ele pra mamar. Enquanto ele mamava nesse já pingava. Era assim, uma coisa incrível. E como que eu fazia? Tipo, a primeira mamada do dia, eu dava um, depois de 15 minutos, dava o outro. Na próxima mamada eu começava com o outro e depois eu dava esse, sabe? Tem gente que dá esse inteiro e só na outra mamada dá esse. Não, eu dava os 2 e foi assim, tranquilamente. Eu me sentia mais leve também, pra produzir mais, né? Aí, no final do segundo mês, pra quase 3 meses, o meu peito não tava dando conta mais. Ele esvaziava um, depois esvaziava o outro e queria mais. E eu tirava com a bombinha enlouquecida e não saía nenhuma gota mais, assim, logo após a mamada. Então eu comentei com o pediatra e ele falou assim, então o seu filho é muito guloso. E realmente, sabe o que eu fiz? Por isso que na gravidez o médico ginecologista fala pra você comer de 3 em 3 horas, que é meio pro seu bebê acostumar a receber alimentos de 3 em 3 horas. Eu fui uma morta de fome, estou até hoje morta de fome, eu comia a todo instante, então ele aprendeu a receber comida a todo instante. E isso, eu criei um monstrinho guloso dentro de mim. Então, mesmo com os horários e ele engordando, eu tive que complementar com X leite pra ele ficar sossegado depois da mamada, né? Porque a gente achava que era cólica e a gente enfiava Luftal nele e não era. E ele chorando, 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 chorando. Quando a gente deu os 30 ml de leite de complemento depois, ele dormia. Então não era cólica, era fome. Sabe, são coisas que quando você é mãe de primeira viagem, tem 500 negas que vem falar no seu ouvido e se você não foca em uma pessoa só, você fica louca. Sério, você fica louca. É tanto palpite, porque na minha época eu fazia isso, que na fulana fazia isso, porque comigo não foi isso, porque que você assim enlouquece, você fica nervosa. E ficar nervoso, você pode perder
o leite, sabe? E eu não queria perder meu leite por nervoso. Então eu segui apenas os conselhos do pediatra dele, que é assim um amor na minha vida. Eu espero que ele viva eternamente. Então a gente começou com 30 ml depois da mamada. E se ele continuasse a chorar, era para aumentar sempre de 30 em 30 para ver qual é o limite que ele queria mais ou menos, né? Então assim, do terceiro mês até o quarto mês, a gente aumentou 90 ml. E ele continuava esvaziando o meu peito. Não foi assim que todo mundo fala, ai, porque você vai dar mamadeira e ele vai largar seu peito, porque ele vai preferir a mamadeira que é mais fácil, compra a mamadeira que o bico é difícil, Não, eu comprei a mamadeira normal, tipo da Amanda Nuke, e ele tomou e continuou tomando meu peito, sabe? Não teve esse... Isso é papo pra boi dormir, pra mãe folgada, que não continua dando peito, tá? Isso não acontece. Não acontece. E a gente fechou em 90 ml e ele jogava um pouco de leite pra fora, porque não cabia os 90 ml, mas ele queria mamar os 90 ml depois dos meus peitos. Mas voltava tipo um leite normal, assim, do cheiro de leite. Não era cheiro de gorfo nem nada, e também não era refluxo, até porque meu filho não tem refluxo. O pediatra falou assim, não dá língua, não deixa os outros ficar falando que é refluxo, não compra colchão que deixa inclinado, nada. Continua normalmente e deixa ele dormindo de ladinho, que isso vai passar. E passou. Então, foi isso. E assim, gente, deixa eu falar. Do dia que ele nasceu até fazer 4 meses de idade, ele mamava de 3 a 4 horas. Ele nunca dormiu direto uma noite inteira, assim, sabe? Tem meninas que dormem já, tal, com 2 meses, com ele não. Sempre foi a fome acima de tudo. Ele é guloso até hoje, mas ele come de tudo. Até, tipo, Catalônia, que é amarga, chuchu, giló, tudo que você der pra ele, ele come, sabe? É uma bênção na minha vida. E ele tinha que mamar de 3 em 3 horas, senão era aquele choro que dava pra ouvir lá da rua, de fome. Meu filho sempre foi desesperado pra comer, igual a mãe dele. Mas eu não choro, né, gente? Eu fico quieta na minha, senão eu vou passar mico. Daí, no 4º mês, na consulta do pediatra, ele falou assim, agora o seu filho ele já vai conseguir dormir por mais tempo, justamente porque você precisa descansar, né? Porque quando passa os 3 meses, que são, né, tá se adaptando ao ambiente que ele nasceu, xiriri, paroró, beleza. Agora, a última mamada eu começaria às 11 horas da noite e terminaria às 11h30, né, que é 15 minutos cada, bota pra dormir e só pego ele às 6 horas da manhã. Ele tinha que dormir esse ciclo, pra ele acostumar também que ele não precisava mais mamar durante a madrugada. Isso é uma coisa do pediatra dele. O pediatra dele, ele é reconhecido internacionalmente pelos estudos dele com bebês. Então eu confio muito, sabe? E deu super certo. A primeira noite ele chorou 1h20, 1h40, acho que foi 1h40. A segunda noite ele chorou 20 minutos. E a terceira noite ele não chorou. Eu coloquei ele no berço e ele dormiu direto. E desde então ele dorme direto, assim. Não preciso balançar até dormir, não preciso ficar cantando, rolando com ele, não preciso ficar do lado do berço, né? Eu ponho no berço e ele dorme. E ele já tá com 1 ano e 5 meses. Então, são coisas que se você não faz no começo, você faz mais tarde e ainda paga pra encantadora de bebê, pra fada do sono e não sei o que. Elas arrancam uma nota de você e a criança mais velha é bem pior, né? Então vamos lá. No 4º mês a gente aumentou o leite para 150 ml. Gente, 150 ml fora meus peitos. Daí, no 5º mês a gente introduziu a papinha. A papinha salgada no almoço, depois e a doce de sobremesa. E foi assim durante uma semana. E durante essa uma semana eu oferecia a papinha salgada e o leite e fui diminuindo a quantidade de leite para ele comer mais a papinha.
Em uma semana eu tirei o leite do almoço. Não precisa mais dar leite enquanto come comida, né? Ele precisava saber dessa rotina nova dele, que é almoço e jantar, não tinha mais leite. Então eu continuei amamentando ele de manhã, quando ele acordava, à tarde e à noite antes de dormir. O almoço dele era às 11 e o jantar era às 6, sempre com a papinha. No mamaesf5.blogspot.com.br tem a receita lá da primeira papinha que eu fiz pra ele, tá? Com como que você faz, assim, tudo explicadinho pra quem tiver curiosidade. E eu dava a papinha salgada e depois a papinha doce. A maioria dos pediatras começa primeiro com a doce e tal, não sei o que. O meu já viram que é diferente. Primeiro é a papinha salgada e depois a papinha doce de sobremesa. E foi assim que foi até o 7º mês, quando ele largou meu peito, ele não quis mais. E no 7º mês a gente descobriu a intolerância dele à lactose, né, a proteína do leite, a proteína da soja. Então não tinha também como dar leite, assim, pra ele. E eu comecei a dar, por ordens do pediatra, batida, suco com a base de água ou suco de laranja, banana, mamão, maçã, tudo batido na mamadeira. Os mesmos ml que ele tomava de leite, que com 6 meses ele já estava tomando 210 ml na mamadeira fora o peito. Menos de manhã, porque de manhã meu peito, assim, acordava daquele jeito, mas depois foi assim, de tarde à noite era meu peito mais os 210 ml, né? E foi assim até o 7º mês. O 7º mês ele largou sozinho. No dia seguinte meu peito parou de produzir e eu comecei a dar uma mamadeira de suco de frutas à base de suco de laranja ou de água. Então eu ia misturando várias, eu fazia suco com água de coco, eu fui misturando assim de tudo, né? Aí eu dava essa vitamina pra ele de manhã, à tarde e à noite, assim, todos os dias, até o horário do almoço e da janta dele mudar, porque aí com 7 meses, no final do 7º mês, eu comecei a dar comida normal, também por conselho do pediatra. Comida normal, gente, arroz, feijão, carne cortada, sem coisa mastigada, tipo papinha, comida, grãos, tá? E o almoço dele foi de 11 horas, ele começou a almoçar 1, que é o horário aqui de casa, que o pediatra falou que ele tinha que entrar no horário da casa e não a gente no horário mais dele. E o jantar também às 7 horas, 8 horas da noite. Então a vitamina da noite eu não dava mais, porque ele comia muito no jantar, então eu não precisava dar a vitamina da noite. Então eu dava de manhã e à tarde. E até hoje é assim, eu não dou mais em vitamina, eu dou em fruta, dou em pedacinho de pão, biscoito de maisena. Aqui em casa assim é super liberado essas coisas, sabe? E ele continua almoçando e jantando super bem. Quando ele não come, não é nem doença, sei lá, é gente que manda feitiço, assim, sabe? Porque até doente ele come super bem. Então é mais ou menos isso que eu quis falar pra vocês sobre eu amamentando, tá? No começo foi muito difícil, doeu pra caramba. Eu achava que eu não ia conseguir, mas você persistindo, você consegue, tá? É muito gostoso amamentar depois que passa tudo aquele negócio que dói, que você não consegue a posição e tal. Quando passa tudo isso, realmente é prazeroso. Até isso não é nada prazeroso, mas depois e assim, é muito gostoso, aquela coisinha no seu colo, só sua, e você precisando dar o seu leite pra ele, sei lá, viver, crescer. É um momento único entre mãe e filho, sabe? Eu acho muito importante essa relação de não só mãe e filho, mas tipo do amamentar, assim, o ato de amamentar. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como esse vídeo foi de amamentação, eu não sei qual é o próximo passo que eu posso fazer pra vocês. Vocês me mandam e-mail ou vai lá no meu Instagram e segue a gente lá, que é @belezaf5, e fala assim: ah, Dani, eu vi seu vídeo de amamentação e eu queria que você falasse sobre X. Aí eu faço o meu textinho e venho aqui falar pra vocês, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau!